editorial. Um jovem índio Cherokee pediu um conselho ao seu avô diante de uma injustiça sofrida. E o velho índio olhou no fundo dos olhos do seu neto e disse: eu também, às vezes, sinto grande ódio daqueles que cometem injustiças sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram. Mas o ódio corrói quem o sente e nunca fere o inimigo. É como tomar veneno desejando que o inimigo morra. E o velho continuou: várias vezes lutei contra esses sentimentos. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom, não faz mal, vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende e só luta quando é preciso fazê-lo de maneira reta. Mas o outro lobo, este é cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso. Ele briga com todos o tempo todo, sem nenhum motivo. Sua raiva e ódio são muito grandes e por isso ele não mede as consequências de seus atos. É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar nada. Às vezes, é até difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim, porque ambos tentam dominar o meu espírito. E o jovem guerreiro olhou profundamente nos olhos do avô e lhe perguntou: e qual desses lobos é o mais forte? E o avô sorriu e respondeu: aquele que eu mais alimentar. Às vezes, eu luto para não me transformar num homem insensível, porque as minhas raízes não me permitem. Eu fui criança pobre, passei por dificuldades, lutei muito para chegar até aqui, e quando vejo coisas acontecendo à minha volta, lamento que os mais atingidos são sempre os mais sofridos e que pertencem à classe de onde eu vim. Essas coisas me ofendem, ainda mais quando tenho que conviver com atos perversos e desconstrutivos. Nunca esqueci quando na infância a minha mãe, a dona Francisca, pobre, analfabeta e com 5 filhos para criar, às vezes chorava por não ter nada para pôr na panela. Nunca esqueço a alegria dela quando colocou eu e minha irmã mais nova na creche do Alziro Zarur, um radialista, fundador da Legião da Boa Vontade. Desde ontem estou convivendo com um drama que começa com 2 professorinhas sonhadoras e que termina em 130 mães que, para não deixar seus filhos ao Deus dará, concordaram entre si em criar uma espécie de sociedade e que, por inveja, alguém denunciou no Conselho Tutelar e na Vigilância Sanitária, que por sua vez foram lá e lacraram o local e as crianças estão abandonadas nas ruas. Certamente deve ser assim que o tráfico adota os seus soldadinhos,
E depois a sociedade reclama da perdição de nossas crianças para o mundo do crime. Desde ontem, senhores, estou correndo atrás de autoridades para que possam compreender o drama e dar uma solução humana para o problema, a fim de que essas mães possam voltar a trabalhar, deixando seus filhos em lugar seguro, apesar de humilde e espartano. Ontem tentei por vários meios que liberassem o local enquanto eles se legalizam com essa burocracia burra que exige tantas papeladas, mas ninguém se prontificou em ajudar a resolver o caso. Essa é a face mais cruel e difícil de se conviver nesta cidade. Tem momentos, num país pobre como o nosso, que se deve esquecer a burocracia e partir com uma solução humana, saída de dentro do coração, a fim de encontrar uma solução, mesmo que provisória, enquanto se adapta às exigências capazes de acomodar os mais pobres e aqueles que mais necessitam. E assim sendo, as crianças que tinham pelo menos um café da manhã e refeições diárias estão agora com seus alimentos apreendidos, com o local onde conviviam fechado, lacrado, e com suas mães sem poder trabalhar para trazer para suas casas o sagrado e honesto pão de cada dia. Estou falando de 130 mães e 130 crianças. Eu confesso, às vezes me sinto fraco diante de questões como essas. Às vezes me sinto triste com tudo isto, e não fosse Deus para me confortar e me dar forças para continuar tentando, certamente eu fracassaria. Mas eu não desisto. Mas eu não perdoo também esse tipo de sacanagem que se faz com as pessoas pobres, com as crianças abandonadas nas ruas, com aqueles que se servem da função pública para exigir sem se perguntar ou ter a dimensão do mal que estão admitindo que façam contra pessoas que um dia poderão também crescer e ser autoridades. Esse senso destruidor, aonde não se preocupam em infelicitar pessoas, mas em satisfazer o poder transitório que lhes são dados em nome de uma legalidade cega, abjeta e irreal nos tempos que estamos vivendo, é assustador, é discriminador e é cruel. Eu vou continuar tentando. Eu vou à luta com Deus na frente e a certeza de que estamos no caminho certo. Embora para muitos seja errado, porque se caminha à margem de exigências que podem esperar. Mas confesso que estou entristecido com certas pessoas, mas esperançoso em Deus em resolver mais esse problema.
A fome, senhores, tem pressa. Bom dia. Rede Paula. E o melhor